Fala galera, fala turma, estudando para o concurso público da Unesp. Tá lá no conteúdo programático, no edital de abertura de inscrição, em conhecimentos gerais, legislação juntamente com a Constituição e o Regimento Geral da Unesp, você encontra neste site, deixarei na descrição do vídeo. A página tem esta aparência, você vê legislação Unesp, existe o estatuto, mas você vai estudar o Regimento Geral da Unesp. Regimento, inclusive, que aqui no canal está lido. Sim, audioleitura do Regimento Geral da Unesp atualizado até 7 de julho de 2025. É a versão consolidada que será cobrada na sua prova. Como é que a banca VUNESP cobra os conhecimentos sobre esse regimento? Veja, o Regimento Geral da Unesp está no conteúdo programático do seu edital de abertura de inscrições. Você escolheu o campus, o cargo, a área de atuação, pagou a inscrição, vai estudar. Então, nos conhecimentos gerais do conteúdo programático, você vê lá português, matemática e legislação. Existe a Constituição, títulos 1, 2, 3 e 8. Não é toda a Constituição que você deve estudar. Sobre isso, inclusive, quero dizer que, olhe nos cards, existe uma playlist aqui no canal O Concur com vídeos em que resolvemos questões de provas anteriores sobre a Carta Magna, a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, como dizíamos, legislação nos conhecimentos gerais do conteúdo programático do edital é a Constituição, estes 4 títulos, e o Regimento Geral da Unesp. Lembrando, regimento que você encontra nesta página aqui, e lá naquela página em que você viu legislação Unesp, estatuto, etc., você clicando em Regimento Geral da Unesp, abre-se então esse documento em formato .pdf. Como eu disse, o regimento atualizado até 7 de julho. Aqui no canal existe a audioleitura. Você ouve o Regimento Geral da Unesp e desempenha outras atividades, realiza outras tarefas, faz a sua caminhada, está de fone de ouvido, ouvindo o regimento, lavando louça, tomando banho, né? Isso aí, passeando com seu cachorrinho. Vamos lá? Primeira questão, cobrada em setembro de 2025. Olha só o tamanho da questão. Vamos lá? Considere que Letícia é aluna da Unesp e, por estar passando por problemas familiares, não tem conseguido estudar com regularidade, o que ocasionou sua reprovação 2 vezes consecutivas por Jorge, que é o seu professor da disciplina de Biologia Celular no curso de Zootecnia. Com base na situação apresentada e no disposto no Regimento Geral da Unesp, é correto afirmar na sua prova. Lembre-se, grife, quer aquilo que esteja correto. Então, você sabe que 4 alternativas estão erradas. E outra coisa, modelo de questão aqui, situação problema. A banca VUNESP tem gostado de cobrar este estilo de questão, tanto nos casos de questões de regimento quanto de Constituição do Brasil. Você vê a história que fala de Letícia, de Jorge. Letícia é aluna, Jorge o professor, mas nada disso importa. Quando você vê esse tipo de questão, busque a que assunto do Regimento Geral da Unesp está se referindo. Você percebeu reprovação da Letícia 2 vezes consecutivas por Jorge, ou seja, pelo mesmo professor lá da disciplina de Biologia. Você leu o regimento, você estudou, né? Fez suas anotações, o regimento, a versão atualizada, como eu disse para você, cuidado. Fala de reprovação 2 vezes consecutivas na mesma disciplina. O que aconteceria com o aluno? Será que ele teria direito a algo? A que direito o aluno teria? Então você vê, com base na situação apresentada, que é a situação hipotética, e naquilo que está escrito, disposto, expresso no regimento, deverá ser aberta uma sindicância para investigar a conduta de Jorge.
pois não é permitido reprovar a mesma aluna 2 vezes consecutivas na mesma disciplina. Turma, galera, não dá para acreditar que alguém ache que isso seria a resposta à questão. Seria aberta, então, uma sindicância para investigar a conduta do professor, perseguindo a aluna Letícia, e por isso teria reprovado a aluna por 2 vezes? Não, não tem nada disso aqui. No regimento fala alguma coisa de sindicância? Fala, ou talvez fale, mas não quando se tratar do assunto reprovação 2 vezes consecutivas pelo mesmo professor, na mesma disciplina. Tá vendo? B, para Letícia ser reprovada, significa que ela não atingiu a nota mínima, que é de 6 pontos, ou não obteve a frequência exigida, que é de pelo menos 80% das atividades escolares programadas. Eu também entendo que você que está estudando o Regimento Geral da Unesp, são 176 artigos, me corrija aí. Primeiro que, se você olha do começo ao fim o regimento e vai lá e vê o último número do artigo, você fala, é muita coisa para estudar. Entretanto, no regimento, muitos artigos, digamos, né, entre aspas, sumiram, não estão lá mais. Foram revogados, então a redação foi suprimida, retirada. Então é uma legislação muito fácil se comparada com regimentos de outras universidades, sem sombra de dúvida. Tudo bem? E sobre o que está na alternativa B, nota mínima na Universidade Estadual Paulista não é de 6 pontos, mas 5. Frequência mínima exigida não é pelo menos 80%, mas 70%. Já vá aguardando, porque você está ouvindo o regimento no vídeo que gravei aqui no canal, você está lendo. Busque lá sobre frequência mínima. Busque lá sobre reprovação dentro do regimento. Assim você assimila o conteúdo. Esse vídeo vai ser bem legal. Esta primeira questão, que caiu em prova de setembro de 2025, foram 2 na prova. Esta, nível fácil, facílimo. Porque você tem que lembrar daquilo que estudou. Reprovação 2 vezes consecutivas. Só fala uma vez sobre isso no regimento. E, por causa disso, alguma coisa acontece com o discente, que é o aluno, se a regulamentação vai assegurar à Letícia o direito de ter uma banca especial indicada pelo conselho do departamento. Galera, turma, galera. Eu sei que você está bem preparada, bem preparado, já marcou. Ok, é a resposta da questão. Mas porque você começou a leitura, a regulamentação, então existe uma regulamentação. Essa regulamentação assegura à aluna Letícia o direito de ter uma banca especial. Então, falou no regimento de reprovação 2 vezes consecutivas, banca especial é o direito do aluno. O único cuidado que eu falo para você, não ser precipitado ou precipitada. É indicada essa banca especial pelo conselho de departamento? É uma outra forma de estudar. Por quê? Imagine uma outra questão lá na sua prova, dizendo que existe uma regulamentação feita pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e que assegura o direito ao aluno, que foi reprovado 2 vezes consecutivas pelo mesmo professor e mesma disciplina, tem o direito de uma banca especial indicada 2 pontos. A, pelo Conselho Universitário. B, pela congregação. C, pela Comissão Permanente de Avaliação. D, pelo reitor. E, pelo Conselho de Departamento. Então, o que eu estou fazendo na resolução desta questão, porque seria simples mostrar, opa, não é A, não é B, não é D de dado, nem E. É C de casa e mostrar a fundamentação. Isso é um estudo raso. Aqui você vai aprender bastante coisa do regimento. Estou chamando a atenção para aquilo que é importante no estudo. Existe regulamentação, quando se fala de reprovação 2 vezes, o aluno vai ter direito a uma banca especial. Quem faz a regulamentação é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, mas a banca especial realmente é indicada pelo Conselho de Departamento. Então, se houver uma questão falando quem é que regulamenta esse direito do aluno, é o CEP. Mas quem indica a banca especial é o Conselho de Departamento.
Por falar em CEP, você precisa guardar as siglas, tá bom? Tá vendo aqui como estava na prova, ok? E aqui a fundamentação. Artigo 83. Caberá ao CEP expedir uma regulamentação complementar sobre a avaliação do rendimento escolar. Parágrafo único. A regulamentação vai assegurar ao aluno reprovado 2 vezes consecutivas pelo mesmo professor ou pela mesma professora numa mesma disciplina. Essa regulamentação assegura ao aluno, então, que foi reprovado 2 vezes pelo mesmo professor numa mesma disciplina, o direito de ter uma banca especial. Falou de reprovação 2 vezes consecutivas, mesmo professor, mesma disciplina, falou de banca especial e essa banca é indicada pelo conselho de departamento. Você está comigo? Tá legal? Tá entendendo? Se cair na prova, quem é que indica a banca especial, que é um direito do aluno que foi reprovado 2 vezes consecutivas pelo mesmo professor, numa mesma disciplina, e esse direito vem a partir de uma regulamentação que foi expedida pelo CEP. Olha o tamanho da questão. Alternativas A, B, C, D e E, entre elas, conselho de departamento, você marca, ganha ponto. Tá vendo? Sobre isso, olha aqui, já caiu questão curtinha assim, de acordo com o regimento, expedir regulamentação complementar sobre a avaliação do rendimento escolar cabe a quem? Ao CAD, ao Conselho Universitário, ao CEP, à CPA, à CCPG. Falei para vocês de siglas. CAD, Conselho de Administração e Desenvolvimento. CO, Conselho Universitário. CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária. CPA, Comissão Permanente de Avaliação. CCPG, Câmara Central de Pós-Graduação. CCPG, essa sigla tem no regimento, Fábio? Tem. E apenas uma menção, aparece uma vez só, assim como o CAD. Apenas uma menção, inclusive uma recente atualização no Regimento Geral da Unesp, lá no inciso 9º do artigo 24, que fala das competências do reitor. Cabe ao reitor baixar resoluções decorrentes de decisões do Conselho Universitário, do CEP e do CAD. Antigamente, a redação desse inciso 9º era baixar resoluções decorrentes de decisões do CO e do CEP. Não houve ainda uma questão que cobrasse o conhecimento da pessoa sobre o regimento e que falasse desse conselho CAD. Então, você também vê, como eu disse para vocês, CAD citado uma vez só no regimento, CCPG está lá no artigo 87, vamos ler? Os candidatos aos graus de doutor ou de mestre, além de cumprir as exigências de aproveitamento e frequência, deverão apresentar respectivamente, ou seja, na devida ordem, tese de doutorado, no caso dos candidatos aos graus de doutor, e dissertação de mestrado, claro, nos casos dos candidatos aos graus de mestre. Pensou em doutor? Tese. Pensou em mestre? Dissertação. Não erre. Doutor com D de dado é dissertação com D de dado. Errado, é o contrário. Doutor, tese. Mestre, dissertação. Guarde, porque pode cair na sua prova. Pode sim, e vai que. Artigo 26 fala da CPA, bem legal que aqui no canal, olhe nos cards, existe a playlist Simplificando o Regimento Geral da Unesp, e lá na playlist Simplificando o Regimento Geral da Unesp, existe um vídeo em que falo da CPA e da Agência Unesp de Inovação, a UIN, porque muitas das redações dos artigos que falam da CPA, como dos artigos que falam da AUIN, Agência Unesp de Inovação, são parecidos. Então, é uma forma legal de otimizar o estudo, porque você entenderá, por exemplo, que diretamente subordinada ao reitor funciona essa comissão CPA. E haverá um artigo lá falando da AUIN, Agência Unesp de Inovação, com a mesma redação, diretamente subordinada ao reitor, funcionará a Agência Unesp de Inovação. Tá vendo? Tá no vídeo que deixei aqui nos cards, depois você observa. O que está no artigo 27, creia, já caiu, foi cobrado. Você precisa saber de números, galera. Prazos também. Quantos dias? 15 dias?
Quantos os membros da Comissão Permanente de Avaliação? Estava lá, era a resposta da prova, 11 membros. E estes 11 membros são escolhidos, indicados pelo reitor, olha só, não é pelo diretor de uma faculdade, são indicados pelo reitor entre os professores em exercício. Não podem ser professores aposentados. Isso também já foi cobrado em concurso da Unesp. Inclusive aqui no canal existe um vídeo, Turma, Galera, Galera, Turma. Melhor dizendo, uma playlist em que mostro para vocês, em alguns vídeos, pontos do Regimento Geral da Unesp que já foram cobrados em provas anteriores. Olhe nos cards, clique para estudar depois. Bem legal isso tudo, falando da CPA. E como eu disse, depois, artigo 32, último artigo que fala da CPA. No artigo 32A, já fala da UIN. Não é a mesma redação, como eu falei para vocês? Olha aqui, diretamente subordinada ao reitor, funciona a UIN. Tá ok? Tá ok? Outra questão que poderia cair na sua prova, eu, com humildade, elaborei. Segundo o Regimento Geral da Unesp, decorrentes de decisões do Conselho Universitário, do CEP e do CAD, compete ao reitor. Por que eu elaborei esta questão? Porque já caiu em prova anterior assim. Segundo o regimento, decorrentes de decisões do Conselho Universitário e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, compete ao reitor, e ali existiam as alternativas. Muita gente marcou baixar portarias e instruções. Porque a pessoa estudou o Regimento Geral da Unesp, tem lá as competências do reitor em algum artigo, e realmente fala que o reitor baixa portarias e instruções. Mas, quando decorrentes de decisões do CO e do CEP, naquela época, e agora também decorrentes de decisões desse Conselho CAD, a competência do reitor é do quê? Fábio, o reitor também baixa por portaria o Estatuto dos Servidores. Ok, ele baixa a portaria e as instruções também. São competências do reitor. Mas, decorrente de decisão do CO, do CEP e do CAD, resposta: baixar resoluções. Você viu comigo aqui. Nós fizemos a leitura. Eu chamei a sua atenção que o CAD é mencionado, citado uma vez só no regimento, e recentemente, talvez 2024, ele foi acrescentado no Regimento Geral da Unesp, a partir de uma resolução Unesp. Então está aqui, artigo 24, inciso 9º, nova redação desse inciso. E, como eu disse, cobrado em prova anterior. Quem é que baixa resoluções decorrentes de decisões do CO e do CEP? Foi uma outra maneira cobrada em prova anterior. Verdade, galera. Estavam lá as alternativas. A, congregação. B, diretor. C, presidente do grupo administrativo do campus. Não, era o reitor. Porém, você já sabe, baixar resoluções decorrentes de decisões do CO, do CEP e também baixar resoluções decorrentes de decisões do Conselho de Administração e Desenvolvimento, CAD, competência do reitor. Então, decorrente de decisões do CO, do CEP, do CAD, desses três conselhos, o reitor baixa resoluções. Tá vendo? Um vídeo que, a princípio, era para resolver duas questões cobradas em prova lá de setembro de 2025, você está aprendendo bastante coisa, ou não? Escreva nos comentários, vamos interagir. Legal? Qualquer dúvida, pode comentar. Pergunte para mim. Vou tentar ajudar. Tá ok? Tá ok? Artigo 24 fala que, além da competência expressa no artigo 34 lá do Estatuto da Unesp, que é a outra legislação que você não vai estudar para o concurso público da Unesp, compete ainda ao reitor baixar portarias e instruções. Tá vendo? Ele baixa isso. Mas ouvidos os órgãos competentes quando for o caso. Então, cuidado, estudo assertivo, imaginando uma outra questão na sua prova. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, ouvidos os órgãos competentes, quando for o caso, é competência do reitor. 2 pontos. Baixar resoluções, baixar regulamentações, baixar portarias e instruções. Claro, você sabe que é baixar portarias e instruções. O reitor também baixa por portaria o Estatuto e SUNESP. Esse Estatuto de nome comprido, que é
aprovado pelo Conselho Universitário. Olha que loucura! Cuidado! Guarde, você precisa associar. Quem é que aprova o Estatuto dos Servidores Técnicos? É o reitor, Fábio? Não! O Estatuto foi aprovado pelo CO, Conselho Universitário. Mas quem é que baixa por portaria o Estatuto? É o reitor. Aqui que você precisa ter cuidado no estudo, na leitura de um inciso, inciso 5º do artigo 24 do Regimento Geral da Unesp. Até brinquei aqui, ó. Quem é que baixa na Unesp? Né? Você não vai esquecer mais. Baixar, 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 baixar. Não é só o reitor, você vai ver. Peraí, calma. Mas o reitor baixa portarias e instruções? Sim. Ouvidos órgãos competentes. O reitor baixa resoluções? Sim. Falamos bastante. Decorrentes das decisões do CO, do CEP e do CAD. Em situações especiais, ele baixa atos ad referendo dos órgãos colegiados a que preside. Fábio, não entendi nada desse inciso 10. Quer que eu grave um vídeo explicando sobre ad referendo? Já existe aqui no canal, mas posso gravar um novo vídeo com bastantes exemplos para você realmente entender o que é ad referendo. Escreva nos comentários X. Só isso, comente X. Rapidão, X. E aí eu faço um vídeo falando do ad referendum. Então, o reitor ele baixa resoluções, baixa portarias e instruções, baixa o Estatuto dos Servidores por portaria. Mas o Estatuto dos Servidores, quem aprovou foi o Conselho Universitário, não foi o reitor. Cuidado na interpretação do que você lê no regimento, porque pode cair na sua prova. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, quem é que aprova o Estatuto dos Servidores Técnicos e Administrativos da Universidade? Não tenha dúvida, alternativa A banca vai colocar reitor. E muita gente vai marcar reitor, porque até leu o regimento, estudou, ouviu aqui audioleitura, mas não conseguiu interpretar. E eu entendo isso, por isso estou chamando sua atenção. Alternativa A, reitor. Quem aprova o Estatuto dos Servidores Técnicos? Errada a alternativa. Você segue lendo B, C, D e E. Uma delas, uma das quatro, estará lá CO ou então por extenso, Conselho Universitário. Quem baixa, então, é o reitor, o Estatuto. Mas quem aprovou o Estatuto? O Conselho Universitário. Tá bom? Então, quer saber sobre ad referendum? Escreva no comentário X. Olha aqui, artigo 14 fala que compete ao CEP. Então, lá no regimento, quem baixa na Unesp? O reitor baixa, portarias e instruções baixa, o Estatuto dos Servidores baixa atos ad referendum e baixa resoluções decorrentes de decisões de 3 conselhos. Antigamente eram 2. O CEP também baixa normas sobre a transferência de estudantes de um curso para o outro da universidade ou dos provenientes de outras instituições, e o CEP baixa normas sobre trancamento e cancelamento de matrícula. Por que estou trazendo? Também, 2 incisos do artigo 14, falando de competências do CEP, já foram cobrados em provas anteriores. Mais de 2 vezes. Então estava lá, de acordo com o Regimento Geral da Unesp, baixar normas sobre a transferência de estudantes de um curso para outro da Unesp ou daqueles provenientes de outras instituições, de outras universidades, faculdades. Alternativa A, congregação. B, Conselho Universitário. C, CEP. D, reitor. E, diretor. Alternativa certa, C. Tá vendo? Assim como já caiu em prova anterior. Conforme escrito no regimento, quem é que, na Universidade Estadual Paulista, baixa normas sobre trancamento de matrícula e cancelamento de matrícula? Alternativa A, Conselho Universitário. B, CPA. C, diretor. D, Grupo Administrativo do Campus. E, CEP. Claro, alternativa E. Então, quem baixa na Unesp? Brincadeira com respeito para você guardar. Está lá, baixar, reitor. Também, baixar, CEP. Guardou? Ninguém mais baixa nada lá no Regimento Geral da Unesp. Falou em baixar, você pensa no CEP, você pensa no CO, Conselho de Ensino ou Conselho Universitário. Lembrando, quer saber sobre ad referendo? Comente aí. X, apenas a letra X, tá bom? Que é o algarismo romano de indicação do número 10. E lembrando, cobrou na prova anterior a banca VUNESP.
Lá no regimento diz que baixar normas sobre trancamento e cancelamento de matrícula é competência de quem? Do CO? Não, do CEP. Então vai guardando, vai assimilando, vai fixando na memória. No dia da prova você não erra. E houve uma outra questão que estava assim, ó. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, baixar normas sobre transferência, tudo que está aqui no inciso 5º. E continuou. E também, bem como baixar normas sobre trancamento e cancelamento de matrícula, é competência, 2 pontos, do Conselho Universitário, da congregação, do diretor, do reitor ou do CEP. É do CEP. Baixar normas sobre transferência, baixar normas sobre trancamento, baixar normas sobre cancelamento. Competências do CEP. Você sabe, entende sobre cancelamento, trancamento, suspensão. Quando falamos de matrícula, aqui no canal existe um vídeo falando só sobre isso. Inclusive, explicando melhor a diferença entre trancamento e suspensão de matrícula. Veja aqui nos cards. Vamos ver se não ultrapassei o limite de cards que eu posso colocar aqui. Mas, se acontecer isso, você vai às playlists aqui no canal, que são 7, dedicadas ao Regimento Geral da Unesp. Acho que na playlist Regimento Geral da Unesp Simplificado, tem lá um vídeo explicando sobre trancamento, suspensão, cancelamento. Tá ok? Tá ok? Não é a mesma coisa trancar matrícula e não é a mesma coisa suspender matrícula. Cuidado! Tá legal? Já deixou o seu like especial? Comente dúvidas, sugestões, críticas e talvez um certo elogio. Talvez. Mas não precisa. Importante é a sua atenção, o seu estudo. Outra questão na mesma prova cobrada. Novamente, situação hipotética. Olha aqui. Marta. Então, suponha que Marta é aluna da Unesp. E por incidir em infração disciplinar, a ela foi aplicada a pena de suspensão, da qual ela teve ciência na data de hoje, por meio da publicação da decisão. A partir da situação apresentada e no disposto no regimento, é correto afirmar. De novo, na sua prova você marca. Por que marcar, Fábio? Assinalar, grifar, sublinhar. Porque e se a banca pedir o que é incorreto afirmar? Tá entendendo? Ou estivesse escrito, é errado afirmar. Cuidado! Mas então, se quer o correto afirmar de acordo com o regimento, uma alternativa apenas é a resposta da questão. Pause o vídeo, leia, porque você já fez leitura do regimento, né? Já anotou ali, imprimiu, ouviu o regimento, o vídeo aqui do canal. Inclusive, vou deixar nas telas finais o vídeo com a audioleitura do Regimento Geral da Unesp atualizado até 7 de julho. É a versão consolidada mais atualizada e que será cobrada na sua prova. Cuidado, porque houve uma alteração em parágrafo de artigo, etc. e tal, do Regimento Geral da Unesp, e na versão de julho de 2025, a redação é outra. E vai que cai na sua prova. Quer que eu faça um vídeo mostrando esta alteração da versão de julho de 2025 em comparação com a versão de março de 2025 do Regimento Geral da Unesp? Escreva nos comentários, versão nova. Ou simplesmente escreva, Fábio, grave um vídeo falando sobre a principal alteração lá do regimento de março de 25 para o regimento agora de julho de 2025, que é a versão que eu preciso estudar. Tá ok? Tá ok? Vamos interagir. Você pode comentar. Então vamos às alternativas. A. O registro da sanção aplicada vai constar no histórico escolar de Marta, em campo específico denominado infrações. Tem isso no regimento? B. A suspensão de Marta deverá ser aplicada pelo reitor. Olha só, deverá, a pena de suspensão, a aluna Marta, deverá ser aplicada pelo reitor? Esse deverá nós vamos falar um pouco mais. Sob pena de anulação. C. Para ser aplicada a pena de suspensão, a infração disciplinar ocorreu extra-campus. Opa! Você vê essa palavra-chave dentro do regimento? Talvez você até veja, mas é quando fala de atividades extra-campus, não é verdade? Mas quando fala de aplicações de penas aos alunos, tem uma parte do regimento falando sobre isso. Penas e penalidades lá em regime disciplinar dentro do regimento. É uma falta, um erro cometido fora do campus, extra-campus? Não. Você já sabe, é intra-campus. Então você já, na sua prova, para não se perder, não se confundir,
você já risca, não é extra-campus. Eu estudei, quando falou lá de erros, né, faltas de alunos, o que o aluno pode fazer de errado na Unesp, e aí teria uma penalidade disciplinar, eu vi lá que são aqueles erros que ele pode cometer dentro do campus, né? Não tem aquilo lá de fazer inscrições impróprios da faculdade, algo assim? Não é verdade? Desacatar um servidor, tá vendo? Então, para ser aplicada a pena de suspensão, só por causa do extracampus, não pode ser a alternativa C, porque a questão pede que é correto afirmar. D. A aluna Marta poderá recorrer ao órgão colegiado superior competente no prazo de até 8 dias contado da data da ciência da decisão. Contado da ciência da decisão. Olha que legal, porque você viu toda a história, fala de Marta, ela cometeu um erro, né? E aí foi aplicada para ela a pena de suspensão e ela teve ciência. Essa parte aqui é só para você entender. No dia de hoje, né? Vídeo gravado em 30 de novembro e postado nesse dia 30 de novembro. Então, Marta ficou sabendo, ela teve ciência dessa pena que ela recebeu. Quantos dias que ela tem de prazo para recorrer ao órgão colegiado superior competente? Você já sabe, você estudou o regimento, não são 8 dias. Já arrisca na sua prova. Você vai eliminando alternativas, não é D de dado, não é C de casa. E veja, apenas uma palavrinha deixa a alternativa errada. Não é extracampo, mas intracampus. Não é prazo de 8 dias, mas são 10 dias. E será cancelado do prontuário de Marta o registro de suspensão, se no prazo de 1 ano da aplicação ela não incorrer em reincidência. Fala de não incorrer em reincidência lá no regimento? Fala. Então você já sabe. Você já gritou aí, Fábio, letra E. Exatamente. E por que não é a B? Veja, a pena de suspensão deve ser aplicada pelo reitor. Por que eu chamei a atenção do deverá? A pena de suspensão de um aluno, por exemplo, poderia ser aplicada pelo reitor. Pode até ser aplicada pelo reitor. E você vai entender um artigo específico ali do regimento que consubstancia isso que estou dizendo. Mas não é, galera, galera. Não é uma obrigação do reitor aplicar pena de suspensão a aluno. Não cabe a ele, como obrigação, essa aplicação de suspensão. Não está escrito no regimento. Por isso é o erro. Não é competência do reitor a aplicação de suspensão a um aluno na Unesp. Pode até ser, mas não é dele, não é para ele essa competência, a princípio. Está entendendo? A. O registro da sanção constará é a resposta mais absurda. Fala de histórico escolar lá no Regimento Geral da Unesp? Fala. Mas sobre isso, inclusive, fala que o registro da sanção, o aluno recebeu suspensão. O aluno recebeu uma advertência ou uma repreensão. Vai estar no histórico escolar dele? Não. Não. Tudo bem? Vamos à fundamentação? Está aqui, ó, e eu deixei em destaque. Leia. O registro da sanção. Que sanção, Fábio? A pena ou penalidade. Suspensão, repreensão. Essa sanção não vai ficar escrita ali no histórico escolar. O registro da sanção não vai constar no histórico escolar. Tá bom? Artigo 163, inciso 2º, diz que cabe ao diretor da faculdade, né, impor ao aluno repreensão ou suspensão. O reitor, para aluno, ele vai desligar o aluno da Unesp. Cuidado! O diretor tem a competência para aplicação da pena disciplinar ao aluno no caso de repreensão e de suspensão. Por isso, aquela alternativa B de bola estava errada. A pena de suspensão de Marta, que é a aluna, de acordo com a historinha aqui, ó, a pena de suspensão deverá ser aplicada pelo reitor? Não. Deverá ser aplicada pelo diretor. Agora, o reitor poderia aplicar a pena de suspensão? Veja o que diz o artigo 165. Pouca gente
toma o cuidado de entender de ler. A autoridade superior pode aplicar penalidades disciplinares de competência das autoridades hierarquicamente subordinadas. O reitor é a autoridade superior ao diretor. O diretor é a autoridade superior ao chefe de departamento. Então, explicando o artigo 165, o reitor ele deve aplicar desligamento a um aluno na Unesp, mas ele pode aplicar suspensão, repreensão, até advertência verbal. O diretor, ele deve, é competência dele, aplicar pena de repreensão ou penalidade de suspensão, ele deve, é competência dele. Agora, o diretor também pode aplicar uma advertência verbal. O chefe de departamento, de acordo com o regimento, artigo 163, quando falamos de penas impostas a alunos, ele deve aplicar a advertência verbal. Ele pode aplicar outra pena ou penalidade? Ele não pode. Turma, galera, galera, turma, entendeu? Ele só deve aplicar a advertência. Ele não pode aplicar mais nenhuma pena ou penalidade. Agora, o diretor deve aplicar repreensão. O diretor deve aplicar suspensão. E o diretor pode aplicar advertência. O reitor deve aplicar desligamento. Mas o reitor pode aplicar seja repreensão, seja suspensão, e ele pode aplicar a advertência verbal. É o que conseguimos compreender da redação inteligente do artigo 165 do Regimento Geral da Unesp. Artigo 163, parágrafo 1º. Só serão consideradas, para efeitos de aplicação das penas disciplinares, as faltas cometidas intracampus, dentro do campus, dentro da faculdade, num sentido mais amplo. Lá na faculdade de Direito, lá na faculdade de Odontologia, lá no Instituto de Artes, unidades universitárias da Unesp, uma falta cometida dentro dessa unidade, que faz parte de um campus, então será considerada essa falta para efeito de aplicação de pena ou penalidade disciplinar, que para o aluno são 4. Para professor, para servidor, são 3 penas disciplinares. Para o aluno são 4. Percebeu isso no regimento? E o artigo 163, ainda no parágrafo 2º, fala do prazo de 10 dias da ciência do interessado ou de publicação da decisão, quando referente à pena disciplinar que foi aplicada, né? E se cabe recurso ao órgão colegiado superior. Vamos fazer a leitura da pena disciplinar aplicável. Então foi aplicada lá uma suspensão. Caberá recurso ao órgão colegiado superior competente no prazo de 10 dias da ciência do interessado, seja aluno, servidor, professor. O interessado é a pessoa que recebeu a pena ou penalidade, entendeu? Ou da publicação da decisão. Tá ok? Tá ok? E o artigo 163-A, no parágrafo único, diz que será cancelado do prontuário do aluno o registro das sanções previstas nos incisos 1º e 2º do artigo 162, se no prazo de 1 ano da aplicação, o aluno não incorrer em reincidência. Tá vendo? Sobre incorrer em reincidência, tá no regimento? Tá. Fábio, tá vendo? Então registrou a sanção lá no histórico escolar do aluno. Não, galera! Olha o que diz o parágrafo único. Será cancelado do prontuário do aluno. Prontuário do aluno não é histórico do aluno. Então não houve registro de sanção no histórico escolar do aluno, não. Mas no prontuário do aluno, sim, tá lá a sanção. Se foi repreendido, se foi recebeu, né, suspensão, tudo bem? Parágrafo único. Destaque para o que está escrito aqui. Sanções previstas nos incisos 1º e 2º do artigo 162. Veja, artigo 162. As penas ou penalidades disciplinares aplicáveis aos membros do corpo docente são advertência verbal, repreensão, além disso, suspensão e desligamento. Tá ok. Mas o parágrafo único desse artigo 163 fala de cancelamento lá no prontuário do aluno do registro de sanções previstas nos incisos 1 e 2. Quando for advertência verbal, quando for repreensão e no prazo de 1 ano da aplicação, seja da advertência verbal, seja da repreensão, o aluno não cometer novamente o erro, ou seja, não incorrer
em reincidência, aí sim, lá no prontuário dele, do aluno, será cancelado o registro da sanção. Tinha lá, registrou-se no prontuário do aluno. O aluno recebeu advertência verbal. O aluno recebeu repreensão, ou um, ou outro, ou ambos, mas se ele não incorrer em reincidência, no prazo de 1 ano, aí lá no prontuário dele é cancelada, né? É cancelado o registro da sanção. Cuidado na leitura e entendimento de redações de regimento, especialmente o Regimento Geral da Unesp que estamos estudando. Fiz questão de chamar a atenção, porque é um estudo dedicado ao regimento, porque você quer acertar questões na prova. Então, será cancelado do histórico do aluno o registro? Não. Não vai ter nada escrito lá que o aluno recebeu advertência verbal, repreensão, suspensão. Fica a dica, guarde. 158. A competência para aplicação de penas disciplinares impostas aos professores será. Isso está no regimento. No artigo 160, a competência para aplicação das penas disciplinares impostas ao corpo técnico e administrativo será. Você está estudando para o concurso público da Unesp. Você quer integrar esse corpo técnico e administrativo. Você fará parte do corpo técnico e administrativo, será o servidor técnico administrativo? Sim, galera. Já pensou? Fará parte do pessoal técnico administrativo da Unesp. O que eu quis chamar a atenção? No caso de pena imposta a professor ou pena imposta ao servidor técnico administrativo, o reitor vai aplicar a pena de demissão. Guarde, o reitor não é o diretor. E já foi cobrado em prova anterior, galera, e muita gente errou. Quem é que aplica a pena de demissão a um professor na Unesp? É o diretor? É a congregação? É o conselho universitário? É o presidente do grupo administrativo do campus? Não, é o reitor. E veja o artigo 163. A competência para aplicação das penas disciplinares impostas ao aluno, ao corpo discente, será do reitor nos casos de desligamento. Pensou na penalidade mais forte, mais severa? Demitir professor é o reitor. Demitir servidor técnico administrativo é o reitor. Quem é que desliga um aluno da Unesp? O reitor. Não é o diretor da faculdade, não é o diretor do instituto, não é o chefe do departamento. Desligar aluno, reitor. Demitir professor, reitor. Demitir, o empregado público, o servidor técnico administrativo, reitor. Claro, aluno não pode ser demitido, né? Então, aproveitou a dica e você guardou. Pena severa, penalidade grave, reitor desliga aluno, reitor demite professor, reitor demite servidor técnico administrativo. Legal, que tal? Foi uma aula sobre o regimento geral. E aí, mereça um like? E se inscreveu aqui no canal? Inscreva-se para ficar por dentro de mais vídeos como este aqui. Qualquer dúvida sobre o regimento, escreva nos comentários. Dúvidas outras também, não tem problema. Vamos conversando. Legal? Tá bom, então. Bons estudos e até a aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma!